2000 a 1800 a.C., quando surgiu pela primeira vez essa expressão. É uma palavra semítica, né? Daqueles que descendentes de Sem. E o significado dessa palavra significa cana ou junco. Para nós aqui é a chamada taboa. É uma planta que dá no pântano, né, onde tem muita água. Então essa palavra cana, né, junco ou taboa, naquela época, naqueles tempos, o significado era uma régua de pedreiro. Ela servia para medir. Este mesmo significado o apóstolo Paulo trouxe na sua carta aos Gálatas. E ele traz esta régua, esta medida, sob a forma de regra e norma. Nós que trabalhamos com direito, nós vivemos dentro desta vala comum chamado dogma, norma. Aliás, tem um doutrinador, Hans Kelsen, ele diz que só é direito aquilo que a norma diz que é. É o chamado positivismo jurídico. E trazendo isso para o contexto nosso, nós temos esta mesma ideia de que a Bíblia é um instrumento de fé, de regra e prática do crente. E por que é esse instrumento de fé, de regra e prática? Porque houve um tempo, por conta dos manuscritos, e eram vários, as compilações nem sempre eram fiéis aos textos originais. Isso gerava no meio cristão, e na perspectiva do Velho Testamento, algumas distorções, heresias. Então, durante esse período todo de 2000 anos, houve uma preocupação de manter a fidelidade desses escritos. Anteriormente, isso era feito de forma através da tradição. O pai passava para o filho. Havia uma repetição. Somente no ano 1491 a.C., pela primeira vez, isso foi retratado de uma forma escrita, quando Moisés editou os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esses registros escritos, a partir daí começaram as compilações, os chamados rolos, o papiro, né? Que era uma forma, um tipo de papel, onde as pessoas faziam as compilações. Existia até uma profissão nesse sentido, que criaram os escribas. Para o trabalho deles, a atividade profissional dos escribas era justamente fazer essas repetições, né, desses textos originais. Mas nem sempre havia uma fidelidade nestas transcrições. Isso gerou uma preocupação pelos líderes da igreja na época. Mas nós precisamos aqui, irmãos, inicialmente, aí quando o pastor me passou um texto, e me serviu de base, eu tenho uma obra do Langston, também subsidiou a minha pesquisa. Eu tenho uma obra de Strong, também foi fundamental importância para que nós pudéssemos aqui apresentar para os irmãos que nem sempre essa Bíblia que o irmão tem em casa, isso não foi muito fácil de chegar às nossas mãos. A primeira ideia, o Strong é um autor, é um teólogo muito respeitado, teve agora há pouco tempo, não é de muita data, não é muito antiga, a sua obra foi traduzida para o português. Então, olha o que Strong afirma: a autoridade da palavra de Deus não se apoia na evidência histórica, não se apoia na autoridade dos concílios, não se apoia no consenso do passado ou na excelência da matéria, mas no Espírito de Deus que testemunha aos nossos corações a respeito da sua autoridade divina. Eu achei essa afirmação do Strong extremamente importante, porque há uma discussão: a Bíblia é um produto do homem ou ela é algo que decorre
decorrem da ação divina. Essa é uma discussão que ainda persiste, né, e creio que vai continuar, porque onde há o racionalismo, o pensamento do homem, sempre haverá a dúvida, a incerteza. Eu sempre digo, eu não gosto de desafiar a ciência, como também entendo que a ciência não pode desafiar a Bíblia. São duas coisas que nós precisamos trabalhar de maneira que essas coisas não interfiram uma numa esfera da outra. Por exemplo, teve um pregador certa época que disse que o homem atingisse 80 km por hora, se existisse um veículo com este limite de velocidade, 80 km, o ser humano iria se decompor. Ridículo. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala. Eu trabalho em sala de aula e eu sempre procuro criar no aluno uma consciência crítica, mas às vezes essa consciência crítica chega a cair no absurdo. Aí o fulano falou, tu me diz onde está escrito. Então quando nós vamos afirmar alguma coisa, nós precisamos ter um embasamento científico. Quando eu vou afirmar que existe alguma coisa na Bíblia, eu preciso conhecê-la. É óbvio que a Bíblia não tem esse condão de me provar que A e B, ou que 2 e 2 são 4, não tem essa preocupação. Ela tem história, ela tem ciência, ela tem física, tem até a linguagem do computador. Tem esses alunos, às vezes críticos, né? Que querem pegar no pé do professor. Aí perguntou o professor da escola: professor, Jesus algum dia alguém falou sobre o computador? Perfeitamente, meu irmão. Onde está isso, pastor? Qual é? O que Jesus disse quando o crente, acerca do comportamento do crente? A sua palavra? Sim, sim, não, não. Que linguagem é essa? Binária. E qual é a linguagem do computador, meu irmão? Binária. Então Jesus falou sobre o computador. É claro, não vou aqui. É só para mostrar, mas Jesus não estava de maneira de dizer, não leve isso para casa. Só estou dizendo para o irmão que a gente precisa ter cuidado, às vezes, na hora de interpretar a Bíblia. O outro pega a Bíblia, aponta o dedo, e Judas saiu dali e se enforcou. Aí ele puxa outro texto, vai tu e faz o mesmo. Não faça esse tipo de interpretação, você vai se dar mal. A interpretação bíblica ela deve ser dentro do contexto bíblico. Lá no direito, eu só posso interpretar o direito dentro do sistema, não posso buscar uma norma fora. A mesma coisa é a Bíblia. Strong mais adiante ele afirma: as Escrituras são poderosas porque Deus está nelas e porque elas descrevem a entrada de Deus na vida do homem. Então, essa afirmação de Strong também, na hora que eu estava examinando, estudando o assunto, as Escrituras são poderosas porque Deus está nelas. Porque tem 4 teorias a respeito da inspiração, e essas ideias estão aí, permeando o nosso meio. A Bíblia é a palavra ou ela contém a palavra? Isso tem uma mudança, um sentido completamente diferente. A Bíblia é. Aí eu estou entendendo que a Bíblia ela decorre de uma inspiração, da teoria dinâmica, onde Deus intervém na vida do homem, e essa intervenção de Deus na vida, na alma do homem, é capaz de produzir isso que nós temos aqui. Esse sentido acerca do significado da palavra cânon, isso começou a ter uma certa preocupação, pela primeira vez surgiu, foi no ano 352, através de Atanásio, um dos pais da igreja. Aliás, a história de Atanásio é uma história muito bonita. Diz que alguém chegou certa vez para ele e disse: Atanásio, o mundo está contra você, acorda, meu amigo. Aí ele parou, pensou e disse, e retrucou: Atanásio está contra o mundo. Nós às vezes precisamos de ter autoridade, convicção, e Atanásio nos dá esse exemplo, convicção. Pastor Diogo, o mundo está contra você. Ótimo, estou contra o mundo. Aliás, tinha um sujeito que ficava no coreto da praça. Coreto é uma expressão antiga, né? Nós tínhamos uma banda de música, às vezes, para alegrar o ambiente. E tinha um sujeito que todo dia estava lá
fazendo um discurso, discussando. Alguém chegou para ele: companheiro, para com isso, porque ninguém para te ouvir. Você não jogou a toalha, não se deu por vencido? Ele falou: não. No dia que eu parar de discursar, aí essas pessoas terão vencido. Mas enquanto eu estiver aqui, pare alguém ou não, eu vou continuar o meu discurso. Isso é convicção. Einstein, quando divulgou a teoria da relatividade, isso no início do século XIX, ele foi duramente combatido pelo meio científico. Isso é um absurdo. O que você está dizendo é uma grande besteira. E ele sustentou. 22 anos depois chegaram à conclusão que ele estava certo. Então, meus irmãos, nós não podemos esmorecer, não podemos ceder. Precisamos ter convicção do que nós estamos fazendo. Eu costumo dizer que o crente é um bambu, não inverte mais ninguém. Houve um concílio de Laodiceia no ano 360 depois de Cristo, que o cânon, essa palavra foi puxada novamente. A relevância do assunto para nós é de que esses rolos, esses manuscritos, da forma como eles estavam acontecendo, provavelmente nós não teríamos a originalidade que nós temos hoje. E mais, se não fosse a língua grega, a universalidade da língua grega, provavelmente, você veja bem que eu estou, ao mesmo tempo que eu afirmo que há, aí eu estou fazendo isso com base em conteúdo bíblico, que eu acabei de ler para os irmãos, e também daquilo que se tem de melhor no termo de teologia. Tem muita besteira por aí também, né? Mas quando você fala de Strong e Lance, não é, pastor? Eu estou falando de alguém que tem consistência moral, autoridade moral. Eu lá na faculdade recomendo certas obras. Aí vem um sujeito que não conheço e não recomendo. Aquilo que eu não li, eu não posso recomendar. E como isso me dá dor de cabeça? Porque às vezes o aluno vai pegar e vai trazer para mim. Eu vou dizer: isso é uma grande besteira que a pessoa está afirmando. Então, quando você cita um doutrinador, um teólogo, é porque ele tem autoridade moral. Na minha área, por exemplo, quando você fala de um Ponte de Miranda, se curve. Um alagoano já morreu, mas o que ele escreveu tem autoridade. Quando você fala de um Strong, de um Langston, aliás, o professor Langston, lá no Seminário do Sul, quando ele estava escrevendo a teologia sistemática, chegava em determinados textos que ele não conseguia ultrapassar, porque a finitude humana não permite, às vezes, conhecer o que é infinito. Dizem que ele descia lá do seu gabinete e começava a conversar com o jardineiro acerca das coisas de Deus. E muitas das respostas que Langston deu em sua obra foi resultado desse diálogo com esse jardineiro. É porque às vezes nós não paramos para ouvir, porque às vezes nós não damos crédito a certas pessoas. Eu tinha um irmão da minha igreja chamado Pedro Ponto Godoy. Esse homem conhecia o Evangelho, lendo a Bíblia debaixo da mesa com a lamparina, porque o pai tinha uma tradição religiosa muito. E ele se converteu debaixo da mesa, lendo a Bíblia à luz de uma lamparina. Nem sei se o pessoal sabe o que é isso. Era uma latinha, tinha querosene, e aí dava vazio. Esse mundo de hoje precisa voltar um pouquinho e dizer o que é aprender, então, né? O Pedro Gomes de Godoy era de uma autoridade. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a vida desse homem, eu começo a chorar porque eu vi que foi um homem que sofreu para deixar uma herança religiosa, uma herança evangélica para nós. Eu lembro que um dia pastor, pega na minha casa. Eu não posso ir. Então o Pedro Godoy mesmo dizendo. É o descaso que às vezes a gente faz com certas pessoas, que a gente não sabe, às vezes, pelo status. No comércio, você chega até de chinelo de dedo, o cara olha para a tua cara, não sei, vou vender tempo para esse cara, não, deixa esse ter internado aqui, porque aqui tem dinheiro. Cuidado, irmão, porque às vezes tem determinados frascos que ele tem um conteúdo que o irmão não imagina. Pois bem, Atanásio, concílio de Laodiceia, esses papiros, esses manuscritos não ofereciam segurança. Aí, um pouco mais adiante, aí tem uma história que não é verdadeira, que foi através de Gutenberg e através de Lutero,
teria sido impressa a primeira obra, o texto escrito mesmo? Na verdade, o primeiro texto escrito do Novo Testamento veio através de Erasmo de Roterdã, quando ele fez utilizando a Vulgata, que é uma das traduções que nós temos aí ao longo da história da formação da Bíblia. Por quê? Porque esses manuscritos, eles tinham divergências. Essas divergências duraram durante o século II e III do cristianismo. Depois houve um período de convergência, que foi no período 4 e 7 depois de Cristo. Com essa convergência, nós tivemos um consenso de que o Novo Testamento seria composto de 26 livros. Durante muito tempo houve resistência a aceitar a segunda carta de Pedro. Eu não sabia disso. A carta de Pedro, ela recai, ainda gera discussão, mas ela não foi aceita, ela não tinha um consenso acerca de ela ser inserida na formação do Novo Testamento. E aliás, eu usei ela. E eu aqui, na minha modesta humildade, estou vendo aqui esse versículo 21, se você pega a simetria comparando o que Paulo escreveu, o que pode saber se foi Pedro ou não. Claro que tem essa divergência, mas me parece que aqui tem uma sintonia no que Pedro está dizendo e o que está aqui Paulo afirmando, né? Mas existe essa divergência, né? Que a gente tem que explicitar. No período do cânon, aí já é o uso do Novo Testamento, foi no período de 90 a 180. Depois surge aí propriamente o Novo Testamento, aí já pegando a construção do Velho Testamento, que vem por conta já de um processo feito dentro do judaísmo, tá certo? Existem alguns ramos dentro da ortodoxia das igrejas. Por exemplo, as igrejas ortodoxas, são 5 traduções que elas reconhecem, 5 fontes que elas admitem. E tem uma igreja, por exemplo, uma delas que não aceita o livro de Pedro, de João, de Judas e Apocalipse, é a igreja siríaca. Ela não admite que esses textos de Pedro, João, e Judas e Apocalipse sejam textos inspirados. Aí vem a ideia, esse processo de formação do cânon, como é que foi? Como é que isso aconteceu? Primeiro, existe uma corrente que diz que foi um processo meramente humano, sem nada, não há intervenção de Deus na formação da Bíblia. Isso é coisa de homem. Aliás, é isso que o incrédulo utiliza para refutar e de aceitar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é uma ação dinâmica, direta de Deus na vida de muitos homens, alguns até nem crentes, se é que a gente pode colocar isso. Você quando olha Deus falando a Ciro, imperador persa, deixa meu povo ir, e ele ouviu, e ele acatou, muito mais do que muitos crentes, e ele liberou o povo para voltar para a sua terra. Aqui, o Strong faz uma ideia seguinte. Aí, Franzé, isso aqui é para você. Como é que surgiu a harpa e a lira? Você sabe, Franzé? Eu fiquei sabendo disso ontem. Isso, mas você sabe por quê? O cara, na hora de ir para a guerra, o arco e flecha, na hora que ele puxava aquele troço, soltava a seta, aquilo produzia um som. Aí você vê como é que é o ser humano. O que é a mente humana? O sujeito na guerra, matando, de repente descobre que aquele som pode produzir coisa boa. Aí surgiu a harpa e a lira. Então o Strong diz o seguinte: se você olhar a história bíblica, é uma história marcada de vai e volta, sangue, guerra, disputa, briga, intrigas, queima, não queima, deixa ler, não deixa. E ela chegou até hoje. Então a Bíblia é esse arco que nasceu
nasceu por conta dessa resistência do inimigo em relação à palavra de Deus. Aliás, ele nunca jogou isso fora. Toda vez que ele tinha que se apresentar, ele dizia: ó, está escrito. Ah, você não disse que está escrito, então. E Jesus não precisou usar nenhum outro sistema fora da própria Bíblia, ele usou a Bíblia mesmo. Aí é uma prova que nós temos que interpretar a Bíblia dentro dela. Então, aqui está o exemplo de que um instrumento de guerra pode gerar uma coisa tão agradável, um som de uma arma. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas foi em decorrência de um instrumento de guerra que surgiu a ideia de criar esse instrumento. Desde os primórdios do cristianismo sempre houve consenso sobre os 26 livros do Novo Testamento. Aí nós temos essa resistência no livro de Pedro. Não é um processo humano. Não é também alguma coisa desesperada que a comunidade de fé ao longo do tempo procurou segurar para poder ter alguma coisa onde se ter um chão. Não é isso também. Aliás, certa vez encontraram um homem caindo num precipício e lá chegaram no abrigo. Na mão daquele homem tinha um raminho firmemente seguro. E a conclusão que fizeram o seguinte: esse homem, quando ele estava na iminência de cair, a única coisa que ele tinha para segurar era aquele pedacinho de erva, mas que não tinha segurança. Ele acabou perdendo a vida. Então, a Bíblia não é isso, meu irmão, que você, no momento de desespero, você segura nele. De repente, você não fez nada para justificar esse gancho. Mas se você é uma pessoa que crê que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, você pode segurar que não vai arrebentar. Você pode ter certeza disso. Na hora, naquele momento que você vai estar sozinho diante de um esticador em cima de uma cama e que a morte já bateu e já está ali pertinho, aí você não tem saída. Aliás, eu lembro uma vez que um caso que o pastor pregou o evangelho do sujeito era incrédulo, derrubado, escarnecia, isso é coisa de homem. Eu sei que lá no leito de morte foi dada a última oportunidade para ele: meu amigo, agora você tem aqui, não tem jeito, você vai morrer dele. Você aceita ou não aceita? Não, não aceita. Mas por que, meu amigo? Olha, tudo que você está dizendo, pastor, é verdade. Jesus existe o céu, existe o diabo, tudo isso eu creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas durante toda a minha vida eu escarneci essa palavra. Então agora também não tem chance para mim não. O que é o diabo? Então não é simplesmente uma carência da chamada comunidade de fé que ao longo dos anos precisavam ter em que se afirmar. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E para fechar aqui o nosso raciocínio, existem 4 teorias sobre essa questão da inspiração divina, a ação divina na vida do homem por conta da Bíblia. Primeiro é a teoria da instituição. Aqui diz o seguinte: essa teoria da instituição é que não tem intervenção divina. Diz mais ou menos assim: uma forma de inteligência em matéria de moral e religião. A inspiração é apenas um potencial mais do que elevado que cada homem tem do certo e do errado. Então entende que a Bíblia, isso aqui é um sujeito que tinha muita capacidade de entender, de raciocinar, de pensar. Então esse homem que tem esse gancho moral e religioso, ele escreveu isso. Não tem participação de Deus nessa história. Isso é coisa de homem. Aqui, essa teoria da instituição é de que a Bíblia não tem a participação de Deus. Existe a teoria da iluminação, intensificação, elevação das percepções religiosas ou cristãs. A Bíblia não é, mas contém a palavra de Deus. Então essa teoria da iluminação também ela não é aceita, porque ela se baseia na ideia de que a Bíblia não é, a Bíblia contém. E existe uma iluminação, o indivíduo tem, recebe, mas o que ele produziu é dele, não é de Deus. Não tem participação de Deus. Existe a teoria do ditado. Deus mandou, o cara escreveu. Aí pega até o texto lá de Moisés, Deus ditando, Moisés escrevendo. Não foi assim também. O Espírito Santo, ele possui, a ideia é que o Espírito Santo possui a mente humana, entra na mente humana, possui e edita
reescreve ou escreve aquilo que seria no contexto da palavra de Deus, ou no contexto bíblico. E tem a teoria dinâmica, que a inspiração seria um fato natural, como também sobrenatural, em que opera imediatamente a atuação pessoal de Deus na alma do homem. Essa é a ideia mais aceita, mais consistente. Os dois textos que eu fiz a leitura, esses dois textos dão base, dão um fundamento para que a gente possa afirmar isso. O Velho Testamento, aí nós temos o papel de Flávio José no ano primeiro depois de Cristo. Aí tem lá o cânon judaico, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem o Nível, que são os profetas, 8 livros, e os querubins, escritos, que são compostos de 11 livros. Acerca do cânon do Velho Testamento, meus irmãos, recente descoberta, poucos anos atrás, no Mar Morto, nas grutas de Qumran, eles descobriram textos que eram exatamente, esses textos são os mais antigos. E esses textos atestaram tudo aquilo que estava na formação do cânon do Velho Testamento. O único livro que não estava lá na gruta de Qumran era o livro de Esther. Mas aí alguns autores falaram, nem por isso desautoriza a inserção desse livro no Velho Testamento. Então, irmãos, eu acredito que fiz assim rapidamente uma. Agora, vale a pena estudar para de repente você não ficar ouvindo besteira, nem repetindo e nem aceitando. A Bíblia não é um produto do homem. A Bíblia é algo que decorre da ação pessoal de Deus na vida. Então, pouco me importa os concílios, o consenso que houve entre os pais da igreja, isso pouco importa para o irmão. Eu costumo dizer, creia ou não. Eu tenho um pastor que durante muito tempo fui ovelha dele, aí no culto de quarta-feira, o pastor Diogo faz, dá a oportunidade para as pessoas perguntarem. Aí começa a fazer aquelas perguntas assim, difíceis de você responder. Meu irmão, não tem nada para responder para o irmão, não. Ou o irmão crê que vai escrito na Bíblia, não creia. Não tem aqui a obrigação de ficar dando explicações matemáticas, científicas, jurídicas. Ou você crê ou não crê. É claro que quando você pega, por exemplo, Jericó existiu, a ciência diz que não. Eu não vou desafiar a ciência, nem espero que ela desafie. Mas depois descobrir que tem lá os registros históricos da cidade de Jericó. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: eu estou há quase 40 anos lendo a Bíblia, não sei quase nada. Agora, não me venha com essas histórias, por exemplo, me venha acadêmico, o homem vem com macaco, pelo amor de Deus, dentro da minha sala de aula, pelo amor de Deus, me repita isso. Porque não tem base científica para falar isso. E eu digo, olha, a teoria do criacionismo, Deus criou todas as coisas, e ponto final. O peixe engoliu Jonas, eu acredito. Se dissesse ao contrário, também acreditaria. Jonas engoliu a baleia. Pô, mas tu é meio científico, é tão burro assim, você aceita esse tipo de ignorância? Porque eu não estou trabalhando com ciência. A Bíblia não me dá essa linha científica. É fé, é convicção. Eu creio nisso. E nem por isso eu devo ser instruído no meio científico. Direito é outra coisa, é outra história, é outro campo. Lá eu vou discutir o que eu quiser discutir. Tem base às vezes para discutir. Agora a Bíblia é fé. Ou você crê ou não crê. Não é o pastor Diogo que vai te convencer isso. É o Espírito Santo de Deus. É a ação de Deus na sua vida. Pastor, muito obrigado. Agradeço ao pastor Lucas. Deus possa nos abençoar. Obrigado.